Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiana Lopes, acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Universidade da Unemate de Comodoro, Mato Grosso. Venho representando uma equipe para falarmos do nosso trabalho da disciplina de Planejamento Tributário da professora Pamela Gabriela. E o tema do nosso trabalho é o Planejamento Tributário para o Agronegócio. Bem, pessoal, como eu já havia dito, o nosso trabalho é em cima da disciplina de Planejamento Tributário e o nosso tema é o Planejamento Tributário para o Agronegócio. A nossa pesquisa tem o objetivo de demonstrar qual a modalidade mais vantajosa para o segmento do agronegócio, se é na forma de pessoa física ou jurídica. Para se obter as informações necessárias para a realização desse trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas, ou seja, em temas e assuntos relacionados ao agronegócio de diversos autores, com dados bem semelhantes e explicativos. O planejamento tributário, para ser elaborado de forma eficaz e legal, é necessário saber quais os impostos, as taxas e as contribuições que têm a obrigatoriedade de serem recolhidas e terem o devido conhecimento das formas de tributação, bem como do faturamento da propriedade. Além disso, pode-se optar pelo enquadramento, que melhor for vantajoso desde que atenda aos requisitos impostos em lei. Atualmente, o planejamento tributário é uma medida obrigatória para aqueles que pretendem sobreviver e crescer nessa área. Afinal, ele permite identificar oportunidades e incentivos fiscais e recuperar créditos pagos em excesso, trazendo vantagens competitivas. O planejamento tributário, para ser elaborado de forma eficaz e legal, é necessário saber quais os impostos, as taxas e as contribuições que têm a obrigatoriedade de serem recolhidas e terem o devido conhecimento das formas de tributação, bem como do faturamento da propriedade. Além disso, pode-se optar pelo enquadramento que melhor for vantajoso desde que atenda aos requisitos impostos em lei. Os enquadramentos podem ser, no caso da pessoa jurídica, o lucro real, lucro presumido, simples nacional e arbitrado. E para as pessoas físicas, a tributação se dá pelo imposto de renda. A quantia de impostos pagos também varia de acordo com o estado a qual está localizada. No estado do Mato Grosso, por exemplo, uma propriedade que tem como atividade o cultivo de soja e milho precisa arcar até com 14 tributações diretas. Além desses tributos, ainda podem incidir impostos estaduais e municipais. Abaixo segue alguns desses tributos. Temos o ITR, que é o Imposto de Renda sobre a Propriedade Territorial. É o equivalente ao IPTU para os imóveis que estão localizados fora do perímetro urbano dos municípios. O IRPJ, que é Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Temos o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço. O PIS, Programa de Integração Social, e o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido. Contribuição Sindical Rural, que ela é obrigatória a todos os produtores rurais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, cobrada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O FUNRURAL, ou Fundação de Assistência ao Trabalhador Rural, imposto voltado para a contribuição social. Um aspecto que merece mais atenção dos empresários do agronegócio é a tributação. Há regras que permitem a redução de carga fiscal com isenção, alíquota zero, incentivos, créditos ou mesmo postergação de vários tributos. Possui um regime tributário diferenciado, enquanto no âmbito urbano recolhe-se ICMS, entre outros. Os produtores rurais pagam seus tributos conforme produção própria. Na criação de gado, os impostos de fundo rural. E no caso de venda para abate, o FABOV, o FETAB, são exemplos de cobranças devidas à atividade. A importância do planejamento tributário nesse segmento é indispensável, pois são vários fatores que podem beneficiar o contribuinte. Além de incentivos fiscais por parte do governo, pode ainda se enquadrar em linhas de crédito rural para benfeitorias em suas terras, ou aquisições de bens e equipamentos. Os incentivos fiscais consistem em um instrumento baseado em desoneração tributária, em que o Estado dispensa tratamento tributário diferenciado ao contribuinte com determinados objetivos,
como promover o desenvolvimento econômico regional, fomentando certos setores produtivos. Essa possível redução da carga tributária é verificada através do planejamento tributário, o qual consiste em um ato que visa evitar, reduzir ou postergar o pagamento de tributos de maneira lícita, ou seja, com a estrita observância da legislação vigente. O planejamento tributário é direito de todos os contribuintes e dá maiores chances de sobrevivência às empresas, constituindo-se assim como um mecanismo de extrema importância, principalmente para as atividades que possuem peculiaridades em sua tributação, como a atividade rural, que inclusive é um dos segmentos que mais contribuem para a arrecadação de tributos no Brasil. Analisar a possibilidade de redução da carga tributária da empresa por meio de incentivos fiscais é uma das etapas do planejamento tributário, assim como verificar o regime de tributação mais vantajoso. Assim, o planejamento tributário é de extrema importância no processo de constituição e gestão de sociedades, uma vez que a carga tributária irá determinar inúmeras decisões do empresário, relativas à constituição ou não de sociedades para o exercício da atividade empresarial, a escolha do melhor tipo societário para a realização dessa atividade, inclusive para efeitos de limitação de responsabilidade do sócio ou acionista. Atualmente, o planejamento tributário é uma medida obrigatória para aqueles que pretendem sobreviver e crescer nessa área. Afinal, ele permite identificar oportunidades e incentivos fiscais e recuperar créditos pagos em excesso, trazendo vantagens competitivas. Ele busca analisar todos os procedimentos fiscais, documentos e livros contábeis, regime de tributação e estrutura societária das empresas. O objetivo é desenvolver estratégias tributárias e de gestão de risco fiscal para identificar oportunidades e incentivos fiscais. Desse modo, o planejamento tributário possibilita encontrar a menor carga tributária possível, sem por isso incorrer em fraude ou simulação. Ela também permite identificar pontos que podem ser melhorados, como a oportunidade de isentar a empresa de algum imposto. Além disso, ela viabiliza a recuperação de créditos fiscais e a consequente recuperação dos valores excedentes pagos em impostos durante o ano. Além dos aspectos relacionados com a produção, o produtor rural precisa também pensar nas questões fiscais do seu negócio. O produtor rural, pessoa física, tem seus tributos e encargos mais vantajosos em relação à pessoa jurídica. Os seus processos são menos burocráticos. O produtor rural, pessoa física, está sujeito hoje ao imposto de renda pessoa física e ao recolhimento sobre a receita bruta do fundo rural, ou, alternativamente, contribuição incidente sobre a folha do salário, conforme a Lei 13.606/2018. Em 2020, o produtor que teve rendimentos maiores que R$ 142.789,50 em 2019 devem declarar imposto de renda e, juntamente com o imposto de renda, os produtores rurais com receita bruta superior a 3,6 milhões estariam obrigados a entregar o livro Caixa Digital do Produtor Rural, o LCDPR, documento esse que registra as atividades do contribuinte, que são elas os investimentos, as receitas e suas despesas. Temos aqui uma tabela comparativa dos impostos da pessoa física, declarada como pessoa física, que temos apenas o imposto de renda, e de pessoa jurídica, que nós temos os exemplos de lucro presumido e de lucro real. Vale salientar que, ainda que para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido incidem sobre o resultado, receita menos despesa, e não sobre o faturamento, como é o lucro presumido. Como no exemplo acima não foi considerado despesa alguma, as alíquotas incidirão diretamente sobre o valor recebido. Se compararmos a tributação da pessoa física na pessoa jurídica, no lucro presumido, por exemplo, a economia tributária foi da ordem de R$ 77 mil, mais de 77 mil, ou seja, uma redução superior a 50%. Também é importante lembrar que o rendimento obtido e tributado na pessoa jurídica será distribuído aos sócios da forma de rendimentos isentos,
isto é, os sócios não pagarão impostos na pessoa física sobre esse rendimento auferido. Essa simulação demonstra que, utilizando de forma correta a legislação vigente, é possível conseguirmos uma grande redução da carga tributária e de forma legal, além de desmistificar a crença de que a tributação na pessoa jurídica é superior ao da física, uma vez que os números acima espelham vantagem em redução dos impostos, quanto a opção se deu por pessoa jurídica. Conclui-se que para um melhor resultado econômico e financeiro é preciso fazer uma análise, de fato planejamento tributário, do qual dará um resultado em qual regime fiscal se enquadra, neste caso o produtor rural. Nota-se inicialmente que é mais vantajoso o produtor rural pessoa física do que a pessoa jurídica, devido aos encargos e tributos da pessoa física ter um menor valor, e sua obrigatoriedade baseia-se em ter que contribuir com o imposto de renda, controlar suas despesas e receitas através da obrigatoriedade do livro caixa, quando exigido. Com o objetivo de fazer uma análise do que seria mais vantajoso ao produtor rural, sendo pessoa física ou jurídica, e com base nas pesquisas em artigos e textos da internet, vimos que se esse assunto, se levado a todos os produtores, pode despertar o interesse de pagarem menos impostos, e assim obterem mais lucros em seu negócio, contribuindo com o crescimento até do agronegócio.